Agora vamos elevar nossos pensamentos a Deus, pensar numa paisagem bem bonita. Obrigada, Senhor, pela oportunidade desse estudo, por estarmos todos aqui reunidos em Seu nome e por estudar mais uma vez o Seu Evangelho, praticar aqui um pouco dos Seus ensinamentos, que nós possamos sair desse estudo um pouquinho melhores do que aqui chegamos. Obrigada, Senhor, graças a Deus. Agora vamos ouvir uma historinha. Vamos lá? Cânticos de louvor. Quando a vida começava no mundo, os pássaros sofriam bastante. Pousavam nas árvores e sabiam voar, mas como haviam de criar os filhotinhos? Isso era muito difícil. Obrigados a deixar os ovos no chão, viam-se quase sempre perseguidos e humilhados. A chuva resfriava-os e os grandes animais, pisando neles, quebravam-nos sem compaixão. E as cobras? Essas rastejavam no solo, procurando-os para devorá-los, na presença dos próprios pais, aterrados e trêmulos. Conta-se que, por isso, as aves se reuniram e rogaram ao Pai Celestial lhes desse o socorro necessário. Deus ouviu-as e enviou-lhes um anjo, que passou a orientá-las na construção do ninho. Os pássaros não dispunham de mãos. Entretanto, o mensageiro inspirou-os a usar os biquinhos, e mostrando-lhes os braços amigos das árvores, ensinou-os a transportar pequeninas migalhas da floresta, ajudando-os a tecer os ninhos no alto. Os filhotinhos começaram a nascer sem aborrecimentos, e quando as tempestades apareceram, houve segurança geral. Reconhecendo que o Pai Celeste havia respondido às suas orações, as aves combinaram entre si cantar todos os dias, em louvor do santo nome de Deus. Por essa razão, há passarinhos que se fazem ouvir pela manhã, outros durante o dia e outros ainda no transcurso da noite. Quando encontrarmos uma ave cantando, lembremos-nos, pois, de que do seu coraçãozinho coberto de penas está saindo o eterno agradecimento que Deus está ouvindo nos céus. Olá, galerinha do GEAL. Legal a história, não é? Ela fala pra gente sobre gratidão, que é o nosso tema do estudo de hoje. Gratidão é um sentimento que nasce dentro da gente quando a gente se sente agradecido, feliz, grato pelo que aconteceu, até mesmo por coisas ruins, porque sabemos que Deus faz tudo na vida da gente por um propósito maior, para nos melhorar. E olha que a história trouxe pra gente a historinha dos pássaros, que eles lá antigamente faziam seus ninhos no chão. E aí vinham as tempestades, vinham outros animais e acabavam comendo seus ovinhos. Então Deus enviou um anjo, um emissário de Deus, um espírito bom, que intuiu os pássaros a fazer os seus ninhos lá no topo das árvores. E aí, isso não mais aconteceu. As tempestades vinham e os ninhos continuavam lá. E no topo das árvores, os animais não conseguiam alcançar, como as cobras, por exemplo, que se rastejavam pela terra. E assim, Deus também faz com a gente.
manda emissários, nossos mentores, nossos anjos guardiões, para nos inspirarmos a ter bons pensamentos, boas atitudes, ideias para fazer com que a gente saia de uma situação que está desconfortável. E assim nós conseguimos sair dessa situação, melhorar. Então, vamos ser gratos a Deus e fazer coisas boas, praticar o bem, ter bons pensamentos. E caso, galerinha, a gente não consiga passar por essa dificuldade, também vamos ser gratos a Deus, porque tudo o que acontece na vida da gente tem um propósito. E vindo de Deus, certeza que Ele é bom. Ok? Beijo em todos, uma excelente semana e até a próxima. Ajudando a quem precisa de uma força maior, capaz de transformar aflições em fortaleza de fé. Pare, pense no outro, esquece um pouco de si, verás a dor que agora te alucina. É um grão de areia que da ostra vira pérola, enfeitando a vida. Sorria, afaste a dor do coração, ajudando a quem precisa de uma força maior, capaz de transformar aflições em fortaleza de fé em Deus, em fortaleza de fé em Deus. Na, 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 na. Vai e descobre caminhos por entre sementes de luz, banhadas de amor. Em paz, seguem passos de fé sobre as pedras pontudas da dor. Suave lição, vai e começa com o dia que se inicia a cada manhã.
aceitar a existência do medo. Pai, que a vida não surgiu pra ser um eterno segredo de Deus. Quando a noite vier e o cansaço selar teu futuro, descansa em paz. E assim poderás repensar novas metas perante o escuro, buscar o amor de Deus. De Deus. Mesmo com medo, acredita em ti mesmo e descobrirás que és capaz de mudar com o mundo, de crescer com o mundo, de iluminar a própria paz que confia no poder do tempo, que espera o devido momento em que dirá: sou mais eu do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais eu do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais Deus, sou mais eu, sou mais eu, sou mais Deus. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Espero que todos estejam bem e que as boas vibrações possam nos envolver a partir deste momento. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador desta casa. E é um enorme prazer aqui estar com vocês. Reforçando os avisos dados anteriormente nesta transmissão, informamos que a Casa de Miguel tem agora, além das reuniões públicas no formato presencial, uma reunião pública no formato online, que é a nossa reunião das noites de sexta-feira, às 20 horas. Todas estas informações vocês encontrarão no link postado aqui embaixo, na descrição deste vídeo, com o título Avisos do SEM, junho 2023. Outra fonte de consulta
tanto das reuniões públicas como também de todas as atividades da Casa de Miguel, como cursos doutrinários e campanhas de doações, é o jornal Seaeiro de Miguel, cujo link também se encontra postado aqui embaixo na descrição deste vídeo. Não deixem de ler e ficarem bem informados a respeito das nossas atividades. Convido também a cada um de vocês a se inscreverem em um dos nossos cursos doutrinários desenvolvidos pela casa. Tenho a certeza que encontrarão o curso ideal para cada um de vocês. Independente se este é o seu primeiro contato com a doutrina espírita ou que você já nos acompanha há algum tempo. Tenha certeza de que o estudo é uma ferramenta maravilhosa para o nosso esclarecimento e uma melhor compreensão de tudo que nos cerca. Pois bem, na nossa programação da noite de hoje, teremos o desenvolvimento de um tema que muito preocupa a sociedade nos dias de hoje: o suicídio e a loucura. E quem nos irá trazer as reflexões sobre este tema será a nossa companheira Sandra Prangana. Que possamos estar, neste momento, com os nossos corações e mentes harmonizados, com as boas vibrações, e que possamos tirar o melhor proveito de todas as reflexões que serão colocadas na noite de hoje. Que deixemos Jesus adentrar a nossa casa. Vamos agora iniciar a programação. Não se esqueçam de darem um like. É muito importante para todos nós. Estejamos com Deus e boas reflexões a todos. Do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Não te perturbes. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Paulo, Romanos, capítulo 7, versículo 10. Como não se perturbar diante de um mundo tão difícil quanto ao que vivemos? Precisamos entender que num planeta de provas e expiações, habitado evidentemente por espíritos tão imperfeitos quanto nós, é necessário conviver com as dificuldades inerentes às imperfeições nossas e às de todos com os quais convivemos. Mas já que temos conhecimento do Evangelho de amor trazido por Jesus, procuremos firmemente aplicá-los em nós. Diante dessa realidade, é mais que urgente examinarmos-nos para detectar como tem sido nossa caminhada e descobrirmos o que temos que nos melhorar para progredir, aperfeiçoar e evoluir. Se nosso planeta passa por uma mudança de expiações e provas para a regeneração, torna-se claro que neste mundo regenerado somente reencarnarão espíritos que são compatíveis com essa nova realidade. E se quisermos voltar a essa nova terra, teremos forçosamente que melhorar-nos, ou então reencarnaremos em mundos semelhantes à nossa terra atual. Assim, temos que enfrentar e vencer nossas dificuldades, mesmo à custa de dores e sofrimentos, porque o mandamento é de vida e não de morte. Quanto mais lucidez tivermos a respeito de nós mesmos, menos dolorida será a ascensão.
É imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge, sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortal idade. Não te perturbes, pois, diante da luta, e observa. O que te parece derrota, muita vez é vitória. E o que se te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Pai amado, estamos aqui para agradecer a oportunidade de podermos nos reunir em Teu nome e também agradecer por tudo que nos tem proporcionado e concedido. Que a reunião de hoje possa transcorrer na mais perfeita harmonia e que os trabalhos designados para hoje possam acontecer conforme o estabelecido. Que os amigos espirituais que junto conosco aqui estão em trabalho possam nos ajudar a melhor compreender as lições que forem comentadas e que as boas vibrações possam nos envolver, nos trazendo o reconforto e o refrigério necessário. Obrigado, Pai, e que tenhamos a permissão para dar por iniciada a reunião na data de hoje. Boa noite a todos. É com muita alegria estar aqui de volta na reunião pública de sexta-feira. O meu nome é Sandra Pragana, sou uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 14, 15, 16 e 17. O título, O Suicídio e a Loucura. Então, vamos ver agora, o item 14, o que Kardec nos traz. Vamos então ao item 14. Kardec nos traz assim: o modo de encarar a vida terrena e a fé no futuro, com calma e resignação, dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. De fato, a maior parte dos casos de loucura são decorrentes da perturbação produzida pelas contrariedades da vida que o homem não tem forças para suportar. Portanto, pela maneira com que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com serenidade, sem tristezas, as amarguras e as decepções que o desesperariam em outras condições. E fica evidente que essa força que o faz entender esses acontecimentos e preserva sua razão de abalos, que o perturbariam sem a compreensão que o Espiritismo lhe dá. Então, aqui logo no início, o Kardec nos deixa bem claro, nos mostrando que o modo então de encarar a vida terrena, quer dizer, os problemas que vão surgir no decorrer da nossa existência, e a fé no futuro, quer dizer, a fé no futuro, nos mostrando que a vida continua, que somos espíritos imortais. Então, se essas dificuldades, e eu sabendo que
essa fé que eu tenho que ter no futuro, porque a vida vai continuar, me deixa mais calmo. E com resignação, o espírito, né, vai ter uma serenidade maior para se defender contra a loucura e o suicídio, quando os problemas, as dificuldades, as dores, né, as aflições nos surgir e nos deixar, então, influenciar por esses abalos. Porque ele vai conhecer a vida futura segundo o Espiritismo. E sabe que ele deve aprender, crescer, amadurecer, que de qualquer que seja a dor, né, ou o sofrimento, ele vai evitar com isso, de qualquer forma, a loucura e o suicídio, tendo essa tranquilidade de poder raciocinar e ver que através dessa resignação, dessa calma, os problemas vão ter soluções, né? Pode não ser de imediato, mas demorar um pouco, mas vai se resolver, porque ele tem a certeza da vida no futuro que ele tem que construir para ele, e também essa resignação de ter calma, tranquilidade, que ele é um espírito imortal. E através então desse aprendizado, né, que a doutrina espírita veio nos esclarecer, nós podemos, né, então evitar essa loucura, né, decorrente exatamente dos abalos que a razão sofre diante das dores, né, das decepções, dos problemas que o indivíduo, né, encontra na vida terrena. Então, ele vai encarar a vida terrena de uma forma diferente, que as provas, né, e as expiações são necessárias para o nosso progresso. A vida, né, ela é muito curta, que a vida da alma é eterna. Então, ele não deixa com que essas coisas vai abalar a sua razão, né, lhe dando que é um argumento para que ele possa ter a calma, a tranquilidade de poder encarar diferente, né, essas dificuldades que vão surgir no nosso dia a dia, no decorrer desse período que estamos aqui vivenciando, essa encarnação. Então, recebe essas dificuldades com uma certa indiferença, né, dando força, coragem, né, para enfrentá-la com resignação. Então, a certeza de que a vida continua, essa compreensão acerca do que a vida da alma, ele vai viver isso apenas como uma experiência necessária, sabendo que a sua verdadeira vida é a vida da alma. Vamos dar continuidade aqui no item 15. Diz assim Kardec: dá-se o mesmo em relação ao suicídio, com exceção daqueles que ocorrem no estado de embriaguez e de loucura, aos quais podemos chamar de inconscientes. É certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, sempre tem como causa um descontentamento. Portanto, aquele que está certo de ser infeliz apenas por um dia e de serem melhores os dias seguintes, exercita a paciência. Ele só se desespera quando pensa que os seus sofrimentos não terão fim. É o que é a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Mas, para aquele que não crê na eternidade e julga que nesta vida tudo se acabará, que está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, só vê na morte a solução dos seus males, por não esperar nada, acha natural e até mesmo muito lógico abreviar suas misérias pelo suicídio. Então, Kardec está nos mostrando aqui, mais uma vez, né, com exceção, claro, como ele diz ali bem no início, né, com exceção daqueles que ocorrem no estado de embriaguez e de loucura, os quais podemos chamar de inconscientes. Então, né, com exceção desses casos, a maior parte, então, de casos de suicídio, né, se deve ao
contentamento diante das dificuldades da vida. Como diz aqui no Livro dos Espíritos, na introdução, no item A Loucura e o Espiritismo, ele fala assim: entre as causas mais comuns de superexcitação cerebral, ou seja, do desequilíbrio mental, estão as decepções, as infelicidades, as afeições contrariadas, que são, ao mesmo tempo, as causas mais frequentes de suicídio. Porque são aquelas situações que ele acha que ele não vai suportar. Então, ele entra nessa situação. E mais aqui adiante, ele fala assim: sabe, além de tudo, que os desgostos da vida são provas que servem para o seu adiantamento. Se as suportar sem lamentar, porque será recompensado segundo a coragem com que as tiver suportado, suas convicções lhe dão uma resignação que o protege do desespero e, por consequência, de uma causa frequente de loucura e suicídio. Então, vai depender como ele vai encarar essas situações. Se ele tem essa certeza da vida no futuro, que sabe que vai ter uma recompensa lá na frente, porque ele é um espírito imortal, ele tá simplesmente trabalhando para que essa sua melhora, para que ele tenha um futuro melhor, porque ele tem a certeza de ser um espírito imortal, ele não vai se deixar influenciar, ele vai ter a calma, a serenidade para resolver essas situações. Então, como ele nos fala, é o descontentamento diante das dificuldades da vida. Os problemas que a vida vai oferecer, ele tem o quê? Uma visão clara da vida futura. Então, ele vai compreender que, através daquilo que o Espiritismo nos trouxe, ele vai resultar o quê? Daquilo que ele fizer aqui nessa vida atual, vivenciar o quê? Com coragem, com resignação, as provas e as expiações que ele mesmo escolheu. Ele não vai pensar em sair dessa vida pelo meio do suicídio. Então, ter força e coragem, enfrentar os infortúnios, as aflições que a vida presente oferece. Aí sim, ele acha, por exemplo, se a pessoa pensa de uma outra maneira, a inversa a essa, da certeza que a vida continua, ele acaba tendo com muita convicção essa incerteza, que ele apresenta dessa vida futura. Então, ele acaba o quê? Fazendo com que a vida futura dele, ele tem uma ideia muito vaga, como se fosse uma coisa irracional. Isso para ele, ele não consegue entender isso por essa falta de compreensão, essa falta de conhecimento, que poderá então levá-lo ao suicídio, porque ele quer fugir das dores, do sofrimento, dessa situação que ele acha que ele não suporta. Então é muito importante, como ele nos diz aqui, a gente buscar realmente esse conhecimento e não nos deixar, para que não nos deixar influenciar pelas situações das aflições que nos surgem no nosso dia a dia. Porque fomos nós que escolhemos, para que a gente pudesse nos libertar desses sentimentos ainda primitivos que carregamos dentro de nós. Precisamos nos renovar com novos sentimentos, mais puros, mais nobres, para que possamos assim ter esse melhoramento desse espírito imortal que somos, para que possamos ver o nosso futuro muito melhor nas próximas oportunidades. Então, precisamos trabalhar isso e não nos deixar influenciar pelaquela dificuldade que está nos aparecendo, achando que a gente não vai conseguir realmente resolver. Mas vamos sim, porque nós somos amparados e Deus nos criou para isso, para sermos felizes. Somos seus filhos, Ele nos ama. Então, não tem problema que a gente não possa resolver, mas temos que ter calma, paciência, resignação e trabalhar isso da melhor maneira possível e sair dessa situação com tranquilidade, sabendo que estamos sim galgando um futuro muito melhor. Essa é a nossa meta, a nossa evolução, o nosso progresso.
Vamos então aqui dando continuidade, né, ao item 16. Kardec nos diz assim: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas são, numa palavra, os maiores incentivadores ao suicídio. Elas produzem a covardia moral. E quando se veem homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber, esforçarem-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que não tem nada a esperar após a morte, não os vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, não tem nada de melhor a fazer do que se matar? Que poderiam lhes dizer para desviá-los disso? Que compensação poderia lhes oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Nada, além do nada. A conclusão é lógica. Se o nada é o único remédio heróico, mais vale cair nele imediatamente do que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. Então vamos fazer uma paradinha aqui. Então, quando ele nos diz, né, das ideias, né, da incredulidade, né, do materialismo, e ele chama isso, né, dessas ideias de covardia moral, que incentiva, né, ao suicídio. Então, que essa dor, quando é muito grande, né, não há o que a vida, né, uma vida de esperança, uma vida futura. Então, logicamente, melhor é acabar, né, com o sofrimento no presente, se matando. Mas quando ele fala aqui, né, que através desses homens, né, de ciência, né, que apoiam sob a autoridade do seu saber, né, que tenta provar que não há nada além dessa vida material, né, que eles são infelizes e que não tem nada melhor do que fazer do que se matar, porque não existe o nada depois da morte. Isso incentiva as pessoas que estão em grande sofrimento, vivendo situações às vezes muito difíceis, que para eles se acham insuportável, pode levar realmente à ideia do suicídio. E muitos suicidam por causa disso, porque não encontram, né, um apoio naquilo que ele acredita, né, que são outras ideias completamente adversas do espiritismo, que veio nos esclarecer, veio nos consolar, mostrando que somos espíritos imortais, que a vida continua e que precisamos sim, através dessas situações que nos aparecem, que são pendências do nosso passado, precisamos realmente nos limpar, né, através dessas dificuldades, né, então encarar com seriedade, com muito respeito, muita resignação, esperança, fé, humildade, que nós vamos conseguir vencer, que recebemos muitos auxílios. Então, nós vamos perceber que a situação vai se resolver, que estamos sim plantando um futuro muito melhor para nós, que isso vai passar e que sim, né, a recompensa virá numa situação muito melhor no nosso futuro, na vida espiritual, dando a oportunidade de novas vivências, de novas oportunidades muito melhor do que essa que estamos hoje, porque vamos nos tornar pessoas melhores, espíritos melhores. Então, é importante a gente ter isso muito em mente, com muita certeza em nossos corações, né? Que não é através dessas ideias materialistas que vamos nos deixar levar para que possamos resolver essa situação do presente, achando melhor dar cabo de nossa vida, nos matando, que é a coisa mais importante, e não temos esse direito de tirar, que é a vida, que é vivenciando as situações é que vamos crescer e progredir e evoluir. Então, que não nos deixemos realmente nos deixar influenciar por essas coisas vagas que não chegam a lugar nenhum.
e sim ter a certeza que só trabalhando as situações que não me aparecem é que eu vou conseguir vencê-las e ter as recompensas desse futuro, que eu tenho certeza que Deus nos preparou com muito carinho, né, situações muito melhores, e vamos ter aquilo que sempre almejamos, né, que é a felicidade. Então, que não nos deixamos levar pelo materialismo, pelas essas pessoas com essas ideias de incredulidade, né? Que isso não existe, sim, não existe sim, mas é o nada. Não, isso não é. Isso não existe. Existe sim uma continuidade da vida. Então vamos prosseguir então com o texto que nos diz assim: a propagação das ideias do materialismo é, pois, o veneno que introduz em muitas pessoas o pensamento do suicídio. E aqueles que se fazem partidários e propagadores dessas ideias assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida não é mais permitida e a visão da vida muda. Aquele que crê sabe que a vida se prolonga indefinidamente além túmulo, embora em outras condições, daí a paciência e a resignação, que o afastam naturalmente da ideia do suicídio, resultando em uma palavra, na coragem moral. Então aqui ele está afirmando, que, como ele diz, a propagação das ideias materialistas é um veneno, que introduz em muitas pessoas no pensamento do suicídio, achando que como não existe um nada após a morte, e ele tem um sofrimento muito grande que ele tem certeza que ele não vai conseguir suportar, a única ideia que vem à sua mente é acabar com a sua vida, para sair realmente dessa situação e se libertar, achando que ele vai encontrar a felicidade, do outro lado, agindo dessa maneira, indo contra as ideias de Deus, que nos fez para isso, para a eternidade. Então, aqui ele deixa muito claro, que aquelas que se fazem partidárias, as pessoas, e propagadores dessas ideias, vão assumir essa responsabilidade perante Deus, que estão influenciando as pessoas a resolver os seus problemas, as suas dificuldades, através de eliminar, de dar cabo da sua vida. E, ao contrário, o Espiritismo ele veio para isso, para nos fortalecer, nos mostrar que somos espíritos imortais, que as vicissitudes da vida fazem parte da nossa programação reencarnatória, porque nós temos débito do passado, então temos que rever isso, e mudar os nossos sentimentos, as nossas relações de uma maneira mais saudável, amigável, é o acolhimento, é o amor. Precisamos trabalhar essas virtudes para nos tornar espíritos melhores e assim alcançar a tão felicidade que buscamos. Nos tornamos espíritos melhores, mas com atitudes dignas, que no fim aqui ele fala, que ele fala aqui. Daí a paciência e a resignação que o afastam naturalmente da ideia do suicídio, resultando em uma palavra, a coragem moral, porque ele se fortaleceu, trabalhando as virtudes dentro do seu coração, não então trazendo para a sua vida ideias contrárias ao materialismo, à incredulidade, ao contrário, tendo a certeza de que é um espírito imortal e nasceu para ser feliz e buscar através da sua reforma íntima de se tornar um espírito melhor e assim ver realmente a sua vida futura muito melhor, as oportunidades serão muito melhores do que você está vivenciando hoje. Então essa certeza que temos que trazer dentro dos nossos corações. Então vamos prosseguir no próximo item e último, que é o 17. Kardec ele conclui aqui no 17, nos trazendo assim: além e acima de tudo, o Espiritismo ainda tem uma outra conclusão também positiva e talvez a mais determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo relatar sua posição infeliz
e com os seus relatos provar que ninguém transgride impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem dar cabo à sua vida. Para os suicidas, mesmo levando-se em conta que o sofrimento é temporário e não eterno, nem por isso deixa de ser terrível, e as consequências que dele resultam dão o que pensar a quem quer que seja tentado a se suicidar e partir daqui antes da vontade de Deus. Como contraposição à ideia do suicídio, o espírita tem vários motivos: a certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será muito mais feliz quanto mais confiante e resignado tenha sido na terra. A certeza de que, ao encurtar sua vida, alcançará um resultado completamente oposto daquele que esperava, porque liberta-se de um mal para entrar no outro pior, mais longo e mais terrível, que se engana ao acreditar que, por se matar, chegará mais rápido ao céu. E, além de tudo, o suicídio também é um obstáculo para que ele se reúna às pessoas de sua afeição, que esperava reencontrar no outro mundo. Daí a consequência de que o suicídio, dando-lhe apenas decepções, está contra os seus interesses. É por estas razões que o conhecimento da doutrina espírita já conseguiu impedir um grande número de suicídios. Pode-se concluir que, quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes, comparando-se os resultados da doutrina materialista e da doutrina espírita em relação ao suicídio. Percebe-se que a lógica do materialismo conduz ao suicídio, enquanto que a do espiritismo o impede, o que é confirmado pela experiência. Então, aqui, nesse último item, né, ele nos diz assim, né, que além e acima de tudo, o espiritismo ainda tem outra, né, conclusão também positiva, e talvez mais determinante, quer dizer, ele traz mais argumento para que possamos ter certeza que o maior erro que podemos fazer é nos tirar a vida. Porque a vida ela é a coisa mais importante que Deus nos concede para nos melhorar. E ele diz aqui, né? Ele nos mostra os próprios suicidas vindo relatar sua posição infeliz e com os seus relatos provar que ninguém transgride impunemente a lei de Deus. Quer dizer, nós sabemos que através das comunicações, né, através dos médios, esses relatos vêm nos trazer essas informações, esse esclarecimento, mostrando que quem se propõe a resolver suas situações de sofrimento através de tirar a sua própria vida, ele vai sofrer muito mais. E se ele pensa que através de suicídio ele vai alcançar, vai se livrar do sofrimento, da dor, através, né, do suicídio, que do outro lado ele vai encontrar esse descanso dele, né, sair desse sofrimento, não. Eles mostram, né, os seus relatos que, ao contrário, eles vão sofrer muito mais. As consequências são muito mais duras. Então, que através então, dessas comunicações, desses relatos, que Kardec nos traz através da sua obra, né, da codificação, isso já nos deixa, né, bem seguros que não podemos infringir a lei de Deus. Só Ele que pode tirar a nossa vida, não somos nós. Né? Isso é uma oportunidade, a vida é uma oportunidade que Ele nos concede para nos melhorar, para nos aprender cada vez mais, a cada vez que voltamos, né, aqui
nessa nova encarnação, é para isso. Aos poucos nós vamos melhorando, vamos compreendendo melhor, né, como devemos realmente nos relacionar, como é importante os sentimentos mais sublimes, que devemos trabalhar isso dentro de nós, fazer essa reforma íntima, né, para que possamos assim cultivar cada vez mais melhores sentimentos, que principalmente o amor, né, para que possamos realmente crescer e progredir. Então a vida ela é muito importante, temos que ter isso em mente. Não podemos tirá-la achando que vamos resolver a nossa situação de sofrimento, de aflições, não. Temos que ter, sim, essa convicção de que só através do trabalho, né, da paciência, da humildade, da resignação, vamos crescer e vamos sair dessa situação de sofrimento, porque o que nos espera no futuro é isso. São dias melhores, mas daquilo que eu estou fazendo da minha vida. Não adianta eu me revoltar, ficar me lamentando, que eu não vou conseguir nada. Ao contrário, encarar as dificuldades como lições, né? Nós estamos sendo educados, porque Deus nos educa. Deus não nos faz sofrer por simples prazer. Não, Ele nos educa, nos mostrando que ainda estamos errando, que precisamos melhorar. Então, só assim é que nós vamos perceber que nós não estamos reagindo corretamente na vida com o nosso próximo. Estamos sendo egoístas, estamos sendo vaidosos, prepotentes, achando que sempre nós temos razão, tem que ser assim e não dessa maneira. Então, essa vaidade é que nos leva a isso, a esse sofrimento, são as dificuldades, as angústias que levam às tristezas, né? Então, precisamos encarar isso com seriedade, é para nos educar, para nos melhorar e tornarmos espíritos melhores. E ele vai falando aqui, né? Como contraposição à ideia do suicídio, o espírito tem vários motivos, né? A certeza de uma vida futura, né? Na qual ele sabe que será muito mais feliz, quanto mais confiante. Então ele traz aqui no texto, vai falando, e resignado tenha sido aqui na Terra. Então, é a certeza de que, ao encurtar nossa vida, alcançará o quê? Um resultado completamente oposto. Vamos sofrer muito mais, né? Porque libertar-se de um mal para entrar num outro pior ainda, né? Mais longo e mais terrível. Então, é isso que nós temos que pensar. Não deixar a gente se deixar levar, que achando que nós vamos resolver através disso. Então, quem tem esse conhecimento da espiritualidade, esse nós temos a certeza que a vida continua, e isso é uma infração gravíssima, né, perante Deus, se a gente tirar a nossa vida. E aqui, né, nos lembra também que se a gente quer se encontrar com nossas pessoas de afeição, nossos entes queridos, né, do outro lado do mundo, o que a gente vai fazer? Se a gente fizer isso, a gente vai se afastar daqueles nossos entes queridos. Não vamos conseguir ficar perto deles. Então, é mais um obstáculo para que não encontremos os nossos entes queridos, os nossos afeiçoados. Então, também é uma coisa bem importante que as pessoas têm que pensar. Se eu vou fazer um ato desse, achando que vou ficar perto do meu ente querido, ao contrário, eu vou me afastar. Isso é uma situação muito grave. Então, não podemos depois chegar lá e encontrar nossos entes queridos. Então, também tem que deixar bem claro isso. Então, como ele também fala aqui, né, é por essas razões que o conhecimento da doutrina espírita já conseguiu, né, impedir, né, um grande número de suicídios. E como ele fala aqui, né, pode-se concluir que quando, né, todos forem espíritas, né, vão ter esse pensamento, né, através da busca de conhecimento através da doutrina, não haverá o que? Mais suicídios conscientes. Esses, né, a tendência é não haver mais. Em relação ao suicídio, né, percebe-se que a lógica, né, do materialismo, né, que conduz ao suicídio. Então, enquanto, né, que a doutrina, que o espiritismo o impede, o que é confirmado, né, pela experiência. Então, a doutrina espírita, ela vem nos auxiliar, nos mostrar realmente que a vida, né, ela é sagrada. Deus nos concedeu para nós ter a oportunidade de aprendermos, de nos melhorar, de progredir, de amadurecer como espíritos imortais que somos e assim alcançar, né, patamares mais alto
né, até chegarmos a espíritos puros e sermos felizes. Então, só através da resignação, da humildade, da simplicidade, de perceber que nós estamos, o que nós passamos, né, são essas dificuldades, são o brilhamento que precisamos para a nossa melhora. Né? Precisamos cultivar sentimentos melhores, trabalhar as virtudes dentro dos nossos corações. Aí sim, vamos ser merecedores dessa felicidade, né? Nesse futuro ao qual nós estamos, né, galgando. Então, é o nosso comportamento aqui, as nossas atitudes e pensamentos nessa encarnação é que vai nos direcionar para uma estrada melhor. Então, é isso que nós temos que trabalhar, os nossos sentimentos, principalmente o amor, né? Só o amor que vai nos levar a isso. Então, é muito importante. Então, eu acho que foi uma boa conclusão, né, que Kardec conseguiu trazer para que nós pudéssemos compreender a importância da vida e não tirar essa vida que Deus nos concedeu para isso, para nos melhorar, para sermos felizes. Então, é isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Né? Espero que tenha conseguido atingir o objetivo e eu estou muito feliz por estar aqui. Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. E que todos fiquem em paz. Elevemos nossos pensamentos ao alto, agradecendo sempre ao nosso Pai amoroso, à espiritualidade amiga e a Jesus, nosso irmão maior. Que essa noite de estudo tão importante, que nos alerta como estamos conduzindo a nossa vida no dia a dia, daquilo que nos chega e como reagimos. Pai amado, obrigado por tantos ensinamentos. Que essas oportunidades seja por nós acolhida em nossos mais íntimos sentimentos. Tão bom caminharmos contigo, aprendendo, evoluindo, adquirindo conhecimento e orientação necessária para a nossa reforma íntima e para o nosso progresso. A força, a coragem, o despertar para a mudança de nossas atitudes, ações e pensamentos venha nos auxiliar para esse novo caminhar. Obrigado, Senhor, pois bem sabe de nossas fraquezas e teimosias. No esforço e a vontade, vamos buscando através desses esclarecimentos que nos chega através dessa doutrina maravilhosa, aprendendo e amadurecendo o ser imortal que somos, com fé no futuro e resignação daquilo que é necessário à nossa mudança, e a certeza que somos filhos amados, que sejamos fiel à Tua palavra e a Teu amor. Obrigado, Senhor, que nos envolva, nos ampare, ilumine, e que todas essas emanações que aqui recebemos de amor, serenidade e tão salutares a todos nós, possam ser emanadas para toda a humanidade e aos nossos irmãos em sofrimento. Obrigado, Pai. Pedimos graças e permissão para encerrarmos o estudo da reunião desta noite. Graças a Deus, graças a Jesus. Vê, irmão, que cintila lá no céu o amor do Pai, e em oração agradece a vida e confia. Resposta à tua solidão, revigorar teu coração. Vê, irmão, que cintila lá no céu o amor do Pai. Oração agradece
confia, meu irmão, que a luz virá em resposta à tua solidão, revigorar teu coração. A luz virá revigorar teu coração. A luz virá revigorar teu coração.